Estamos no 22º dia, aleluia, Atos capítulo 18, versículo 18 até o final do capítulo 19. Paulo saiu de Corinto acompanhado de Priscila e Áquila, rumo a Éfeso, capital da Ásia Menor, onde pregou aos judeus na sinagoga. Ali, Paulo deixou o casal colaborador e partiu para Cesareia, subindo até Jerusalém. Depois retornou a Antioquia, a igreja enviadora, e dali percorreu novamente as igrejas plantadas na primeira viagem missionária. Assim como Corinto, Éfeso também era famosa pelo comércio, conhecida como o mercado da Ásia. Além disso, era um dos maiores centros religiosos da época, pois o templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, atraía turistas de toda a parte. Apolo era natural de Alexandria, a segunda cidade mais importante do império. Só perdia para Atenas como centro de cultura e aprendizado. Este chegou a Éfeso e era um homem eloquente, poderoso nas escrituras, obreiro, instruído na palavra. Pregava com entusiasmo e com paixão. Mesmo pregando com fervor e precisão sobre Jesus, Apolo não tinha todo o conhecimento necessário. Priscila e Áquila viram o potencial desse obreiro e decidiram investir em sua vida, expondo-lhe com mais exatidão o caminho de Deus. Os ensinos recebidos foram eficazes e os cristãos em Éfeso passaram a ter plena confiança em Apolo, tanto que escreveu uma carta de recomendação. O ministério de Priscila e Áquila foi oportuno e discreto. É muito melhor dar esse tipo de ajuda particular a um pregador com um ministério defeituoso do que corrigi-lo e denunciá-lo publicamente. Nas igrejas do Novo Testamento, embora as mulheres não fossem ordenadas à liderança, tinham autoridade e liberdade para serem cheias do Espírito Santo e ensinar até mesmo a teologia a um homem pregador. A igreja de Éfeso tornou-se a igreja mais importante do primeiro século, depois de Jerusalém e de Antioquia da Síria. Em 3 anos que Paulo passou nessa grande metrópole de 200 mil habitantes, o evangelho se espalhou por toda a província da Ásia Menor, e com igrejas estabelecidas em Laodiceia, Hirápolis, Colossos e outras regiões. Paulo permaneceu em Éfeso mais tempo do que em qualquer outra parte. Ele tinha como propósito entrar na Ásia já no começo da segunda viagem missionária. Naquela época, ele foi impedido pelo próprio Deus. Agora havia chegado o tempo oportuno de colocar o pé na Ásia e evangelizar essa província. Ensinou 3 meses na sinagoga e 2 anos na escola de Tirano. Ao todo foram 3 anos de intenso trabalho, pregando e ensinando judeus e gregos sobre o arrependimento e a fé em Cristo. Paulo pregava tanto publicamente como também de casa em casa. Éfeso tornou-se a mais importante igreja a partir da 3ª viagem missionária de Paulo. Dali saíram os obreiros para plantar as igrejas na Ásia Menor. Em Éfeso passaram Áquila e Priscila, Apolo, Timóteo, e mais tarde o apóstolo João pastoreou a igreja. Até mesmo Maria, mãe de Jesus, morou em Éfeso e pertenceu à igreja de Éfeso. Foi em Éfeso que Paulo escreveu suas cartas aos Coríntios, escreveu as suas 2 cartas a Timóteo, quando este era pastor da igreja de Éfeso. Foi em Éfeso que João escreveu o Evangelho e as suas 3 epístolas. Como vemos, a igreja de Éfeso tornou-se o centro das atenções apostólicas. Nós não temos como entender plenamente os desígnios, propósitos e planos de Deus. Mas uma coisa sabemos: Ele sabe o que está fazendo e o que está pedindo de nós. Basta obedecermos. Vamos aprender com a história da igreja primitiva e o que o Espírito Santo realizou em e através da igreja de Éfeso. Confiemos na onisciência do Senhor Jesus Cristo e deixemos que Ele nos direcione. Deus abençoe.